Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos dá de vida. O Senhor nos acordou com este sol, com esse dia maravilhoso. E o Senhor nos guardou durante a noite, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos dá a oportunidade de mais um dia estarmos participando do estudo da Tua Palavra, recebendo do Senhor o alimento para a edificação da nossa fé, para a edificação do Teu corpo, o corpo de Cristo. Fala conosco agora, Espírito Santo, para a edificação da nossa vida. Ó Deus, nós choramos assim em nome de Jesus, Pai. Nós vamos abrir na lição número 11. Obrigada. Lição número 11 da nossa revista, o DNA da Vida Cristã. Faltam apenas 2 lições, para nós terminarmos. A lição de hoje, sua fé é verdadeira? A fé é verdadeira? A revista fala sobre o DNA da fé. Então nós estamos estudando nessa revista nós estamos esmiuçando a fé para entender qual é a composição do nosso DNA. O que é que compõe a nossa fé? Como a nossa fé ela se forma, como ela cresce, como ela é edificada, porque as coisas de Deus na nossa vida são um processo. Todas elas são um processo. E o Senhor, assim como o Senhor forma um bebê de uma célula, de um óvulo fecundado, assim a nossa fé, ela é uma pequena semente que vai crescer a partir do momento em que nós nos comprometemos com Cristo Jesus. E hoje o autor, depois de ter colocado vários aspectos da fé, hoje ele vem pedir a gente para raciocinar. A nossa fé é verdadeira? Ele não está perguntando aqui quantos anos de vida cristã nós temos. Está falando, sua fé é verdadeira? Os irmãos sabem que a nossa vida espiritual, ela não é proporcional, o nosso crescimento espiritual não é proporcional à nossa idade física. Não é. Paulo fala lá na igreja de Coríntios, olha, eu quero vos dar alimento sólido. Por quê? Porque vocês já têm tempo suficiente, mas eu tenho que dar alimento líquido. Porque vocês não estão preparados para receber alimento sólido. Assim também a nossa fé na vida cristã, ela faz parte de um contexto da nossa vida cristã do amadurecimento. Então nós vamos ver hoje a questão da fé verdadeira. Sua fé é verdadeira? A verdadeira fé é salvadora e transformadora. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas essa fé, ela é salvadora e transformadora. É o processo que Deus vai começar na nossa vida desde o momento em que, pela graça, nós somos alcançados na fé. Na fé em quem? Em Cristo Jesus. A fé como fogo que depura os metais, purifica o caráter e limpa a alma. Então o autor vai colocar aqui hoje a fé como ela tem vários aspectos e vários objetivos, mas aqui hoje ele está se centrando na fé em nós, no nosso ser espiritual. O que ela vai produzir em nós? A fé em nós, ela purifica o caráter e limpa a alma. Ela vai nos transformar. A fé precisa transformar a gente. Se nós somos novas criaturas, nós precisamos ser modificados. Se nós nos tornamos novas criaturas através da fé em Cristo Jesus, nós vamos sofrer um processo de transformação. Domingo eu estava estudando com as crianças, com os juniores, sobre a fé. E eu estou achando interessante que Deus está conectando as lições, o que eu dou para eles, está vindo sempre o que eu vou trazer aqui também tem a ver, está relacionado. E eu falei com eles que a fé é uma pequena semente, semelhante a um grão de mostarda, que é o menor grão, até a época de Jesus. Hoje eu acho que já tem grãozinho até menor, conhecido, mas que ela é um pequenino grão que ela vai crescer. Fé tem medida e fé cresce.
Jesus falou o quê? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, ela começa pequena e ela vai crescendo à medida que o nosso relacionamento com o Senhor se desenvolve durante toda a nossa vida. A nossa fé é centralizada na pessoa poderosa e valiosa de Jesus. A nossa fé tem que ser centrada na pessoa de Jesus. Não é nele que nós cremos quando nós começamos o nosso caminhar? Não é por causa dele, não é porque cremos na obra redentora dele, no resgate que ele deu por nós. Então, a partir do início da nossa caminhada, e cada um de nós tem um início de caminhada. Cada um de nós tem um início de caminhada. Eu comecei a partir de 7 anos de idade. Eu já ouvi a palavra. Aos 7 anos eu entendi a obra redentora do Senhor e comecei uma caminhada. Hoje eu estou com 61. Estou caminhando com o Senhor, ainda aprendendo, ainda crescendo e multiplicando a fé que Ele tem colocado em meu coração, em minha vida. Essa fé vai gerar um processo de transformação que vai durar até que a gente morra. A verdadeira fé é obediente. Irmãos, o que o apóstolo fala sobre quando nós cremos em Jesus, entendemos que Jesus fez uma obra de redenção na nossa vida, que Ele morreu por nós, derramou o seu sangue por nós na cruz. Então Ele disse que a partir desse dia aí, então não vivo mais eu, mas Cristo passa a viver em mim. Cristo passa a viver em mim. Ele precisa habitar em mim. Se de fato houve uma conversão, o meu homem interior vai começar um processo de morte para que Cristo habite plenamente em mim. Então, sua fé verdadeira, a verdadeira fé é obediência. Ela é obediente. Você vai começar a verdadeira obediência é entusiástica, energética, decidida e dedicada, mesmo sem saber todos os detalhes dos propósitos de Deus. A gente passa a obedecer a Deus, ou a querer obedecer a Deus. Nós passamos a desejar que Deus comece em nós um processo de purificação para que a gente cresça na presença dele. É fácil? Não. Paulo, depois de muitos anos de fé cristã, ele fala, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então nós vamos ter uma guerra que vai durar até o fim da nossa vida. E a nossa fé vai ser um agente dessa purificação. Ela vai nos ajudar nisso aí. A verdadeira obediência é entusiástica, energética, decidida e dedicada, mesmo sem saber dos detalhes dos propósitos de Deus. Você vai começar a caminhar com Deus. E à medida que você se relaciona com o Senhor, irmãos, isso vai gerando dentro de você uma paixão, um amor. E você, a nossa fé por ser racional, ela vai te levar a decidir, a escolher andar em obediência. A nossa fé racional vai nos levar a andar em obediência. Nós escolhemos obedecer. E você vai passar por várias situações. Você vai passar a vida inteira por situações que vão te colocar entre escolhas. Escolhas essas que, ao ler a palavra de Deus, ao ser confrontado pela verdade, você sabe o que deve e o que não deve fazer, você sabe o que é errado e você sabe o que é certo. Então a nossa fé é energética, ela é ativa, ela é decidida. Você vai se deparar com situações em que você sabe, em que você vai ter que escolher agradar a Deus ou agradar o mundo, ou agradar o homem, ou agradar a sua carne. Você sempre vai se deparar com essas situações e você vai fazer escolhas. Então, quando a Bíblia fala sobre um confronto com o pecado, nós escolhemos pecar ou não. Tiago diz, né, irmãos, bem-aventurados vocês são, bem-aventurados não é? Tiago,
capítulo 1, deixa eu lembrar aqui, porque isso aqui não estava no texto. Meus irmãos, essa versão aqui, inclusive eu botei, a versão horrível, eu não concordo. Tende por grande gozo quando passardes por várias provações. Na minha versão está quando cairdes em várias tentações. Não concordo com essa versão. Tende por grande gozo quando passardes por várias provações. Por quê? Porque são as provações. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, né? A provação é uma chance que Deus nos dá de crescer um pouco mais. Então, através da minha fé, eu vou rompendo em fé, eu vou vencendo e eu vou fazendo escolhas que vão me fortalecendo como servo de Deus e que vão definindo o caráter da minha santidade. Eu vou sendo santificado à medida em que eu obedeço a fé, em que eu pratico a minha fé em Cristo Jesus, em que eu escolho ser como Ele. Então ela é energética, ela é intensa, ela é entusiástica, é decidida e dedicada. Já teve ocasiões de eu ouvir assim: você é muito Santa Rona. E eu falo assim: olha, se a minha santidade for suficiente para agradar o Senhor, meu Deus, então está muito bom. Se eu for uma Santa Rona que está agradando o meu Senhor, então está bom. Porque é só a Ele que eu quero agradar. É a Ele. Né? Porque nós fazemos escolhas muitas vezes que o mundo não entende, que para o mundo é radical. E andar com Jesus é radical mesmo, principalmente no dia de hoje. É andar na contramão do sistema. E é você escolher ser fiel a Ele ou não. Você vai conhecer os valores através da palavra de Deus. Ela vai te definir. Como que eu vou saber o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer, o que eu posso, o que eu não posso fazer? O próprio Espírito Santo já começa a te incomodar. Quando você decide entregar sua fé para Jesus, o Espírito Santo começa a falar dentro de você. Eu tenho ensinado isso às crianças. Você olha, sabe quando você faz uma coisa que você fica incomodado e fala assim: nossa, não devia ter feito isso, nossa, não devia ter falado aquilo, nossa, que você se sente mal? É o Espírito Santo falando. E quando ele te confrontar, não resista ao confronto do Espírito Santo. Ceda a ele facilmente. Entenda que ele está falando com você. Conserte o seu erro. Se você feriu, magoou alguém, peça perdão. Eu vejo pessoas hoje com tanta dificuldade de pedir perdão, irmãos. Jesus falou que se a gente não perdoar as pessoas, não liberar perdão, nós vamos receber perdão de Deus na mesma proporção em que nós liberamos perdão, ou que nós também reconheçamos os nossos erros, que a gente erra o tempo todo. A gente erra o tempo todo. Então, chegar perto de alguém e pedir perdão, as pessoas parecem que estão com a língua travada na dificuldade de pedir perdão. Se eu não reconhecer que sou pecadora, que erro, e tiver a facilidade, porque quem facilita isso é o Espírito Santo nos enche ao ponto de nós termos facilidade de chegar para o outro e falar assim: olha, me perdoa, eu errei, me perdoa. Mas parece que a boca das pessoas hoje está engessada. E a coisa que eu tenho mais dificuldade de ter ouvido é: me perdoa, eu errei, me perdoa. Não é só liberar o perdão, é saber reconhecer quando a gente erra e pedir perdão também. Isso não é vergonha, não é vergonha. É a coisa que Deus tem mais prazer, não é? Há um coração contrito. O que é um coração contrito? Tu não desprezarás, ó Deus. Um coração contrito é um coração que reconhece: Senhor, tem misericórdia, eu errei, Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu errei terrivelmente, Pai. Eu errei. Peguei uma manga lá do meu irmão que eu não deveria ter pego, Senhor. Não era minha, eu tomei. Tomei uma borracha lá do meu colega. Às vezes eu vou pegar uma borracha na casa da vizinha, eu fui
brincar com os meninos dela lá e achei um apontador. Ô, gente, naquela época um apontador era tão difícil, não tinha. E eu peguei o apontadorzinho, desci com ele lá para casa, eu devia ter uns 7 aninhos, que eu estava na primeira série, 6 ou 7. Aí desci com ele lá para casa, aí botei lá, escondidinho, não falei nada com ninguém. Irmãos, aquele troço ficou perturbando a minha alma. Perturbou tanto a minha vida aquele apontador, que enquanto eu peguei o apontador, eu fui lá e voltei de volta lá na casa, fui lá na casa dela, eles eram vizinhos em cima assim, daí eu fui lá com quem quer nada, eu fui lá e botei o apontadorzinho de volta no lugar. Não sei se ela deu falta, mas assim, aquilo foi uma tortura da minha mente. Eu era uma criança, então a criança tem consciência do pecado? Sim. Tem sim. Tem sim. Eu não sei se nessa época eu já tinha entregue minha vida a Jesus, sim. E é uma tortura você fazer algo que não agrada o Senhor, porque o Espírito Santo vai incomodar a gente, é muito mesmo, né? A fé está condicionada à obediência. João 14:5, 14:15. Alguém lê para nós, por favor? João 14. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Muito bem. Muito bem. João 14:15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Tem mais um? Mas é só essa frase? Aquele que me ama, obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É esse? É esse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama? Gente, João 14:15. Oi? É isso? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama? Qual é a versão? Fala aí, gente. Cumprireis os meus mandamentos. Sim, né? Outra vez, não sei se outro versículo tem também, mas que é uma música. Eu lembro versículos por música, tem uma diferença em valor e endereço. Mas o versículo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama. Tá? Então, quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Sabe o que é que ele quer que a gente faça e o que é que ele não quer que a gente faça. E o Espírito Santo vai testificar isso dentro da gente. Então, fé está condicionada à obediência. Quem tem fé, obedece. Obedece. Não importa o que Deus mandar você fazer. É lógico que Deus não vai mandar você fazer coisa errada. Deus não vai te mandar fazer coisas, Deus não vai te orientar a fazer nada errado, irmãos. Deus vai te orientar a fazer coisas corretas. Mesmo que às vezes você não entenda. Tá? Agora a gente sabe o que é que não deve fazer. A gente não deve roubar, a gente não deve mentir, a gente não deve ser ilegal nos negócios, a gente não deve fazer um monte de coisa que a gente sabe. Né? E às vezes a gente quer dar uns ninjazinhos. Não, só isso aqui não é nada, não. O capiroto vem no ouvido da gente. Não, só isso aqui, ó. Um recibinho aqui. Né? Um dia desse eu ouvi um irmão na fé virou para mim e falou assim: não, eu xinguei um palavrãozinho, mas acho que Deus permite ter um palavrãozinho assim de vez em quando. Você permite não, irmão. Falei na frente de um de gente, permite não, tá errado. Palavrão é palavrão. Xingamento é xingamento, não tem xingamentozinho santo, não. Não tem mentirinha santa, não tem palavrãozinho santo, não se engana, não. Mas a gente tem que cuidar do nosso amor e vigiar bem. É demonstrada pela nossa ação, a fé é demonstrada pela ação. A sua vida diz sobre a sua fé. Sua vida fala sobre a sua fé. Como você vê as ordens de Deus? Como um privilégio, dádiva e honra? Ou como um peso, coleiras de ferro amarradas às suas pernas ou ao seu pescoço? Como é que você está vendo a fé, as ordens de Deus? Elas têm te amarrado, são penosas? O Senhor não nos dá nada que é penoso. Não se você estiver andando com Ele, com a sua fé firme nele e cheio dele. Se você está cheio de fé, se você está cheio do Espírito, meu irmão, você não vai temer nada que o Senhor te mande fazer.
Nada. Porque aquele que nos dá as ordens, aquele que direciona o nosso caminho, é aquele que vai prover as condições, é aquele que vai sustentar a gente nas situações. A IBL nasceu, nós estávamos com uma congregação, já falou isso várias vezes, a gente estava com uma congregação aqui perto, já tinha 10 meses a congregação. Quando Deus o chamou para o ministério, Deus tirou o emprego dele, depois tirou o meu emprego. E a gente foi vivendo pela fé literalmente, assim. Não tinha dinheiro, não tinha reserva, não tinha nada. Vamos vivendo. Deus foi sustentando. Um dia acabou o pão e Deus mandou uma mensagem para a gente, uma fita cassete, onde a gente ouviu uma mensagem onde ele falou assim: se eu fui Deus para sustentar mais de 3 milhões de pessoas no deserto, eu não sou Deus para sustentar uma família de 5 pessoas, de 4, 5 pessoas? Foi essa palavra que ele deu. Aí a gente morreu de rir, cheio do Espírito Santo, a gente deu glória a Deus, falou assim: o Senhor há de prover. Daí a pouco, minha sogra foi lá, comprou pão e comprou manteiga e leite para a gente. No outro dia de manhã chegou uma oferta dentro da nossa caixa postal, que até hoje a gente não sabe de quem é, um dinheiro. A minha cunhada não tinha naquela época, não tinha celular não. Não tinha essa, não creio que tenha tido contato. Minha cunhada foi lá, passou na casa às 7 horas da manhã, e eu passei aqui porque eu senti o desejo de dar uma oferta para vocês. Me deu um cheque. E foi assim, de lá para cá, Deus nunca deixou prover. Deus nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar. Mas quando a gente estava na congregação ali embaixo, já tinha 10 meses, nós estávamos com a média já de 60, 70 pessoas reunindo conosco, e a gente recebia uma ajuda da igreja, na época era de R$150. Não lembro quanto era o salário mínimo na época, mas não era um salário mínimo não, é bem menos. Mas a gente vivia daquilo ali, dava para arroz com feijão, e dava para o óleo, para uma cesta básica, estava bom, a gente estava vivendo. Um belo dia, o Senhor vira para ele, chega em casa para mim com um olho desse tamanho e fala assim: Carinho, Deus me deu uma palavra. Eu falei: Eu falei assim: Deus me deu uma palavra que é para a gente deixar essa obra, que o tempo nosso aqui findou, e para a gente começar um trabalho do zero, não levar uma agulha daqui. E começar um trabalho do zero. Eu falei assim: Deus te falou? Ele falou. Você tem certeza que foi o Senhor que te falou? Tenho certeza. Eu falei: então vamos embora. Mas aí ele duvidou, ele falou assim: mas como que a gente vai sobreviver, irmão? Porque é o nosso sustento hoje. Eu falei assim: se Deus falou, Ele vai prover. Ele vai prover. Doideira, né? Mas eu sei que daí a 2 semanas nasceu o IBL. Assim, Deus foi providenciar um lugar, foi providenciar uma garagem ali com cadeira, com caixa de som, com microfone, o irmão emprestou. A gente achou que ia ficar não sei quantos anos lá. Eu sei que nós nos desligamos da igreja lá, dia 28 de outubro, dia 14 de dezembro, nós fechamos o contrato do templo que era ali embaixo, que era uma academia de ginástica. E de lá para cá a IBL caminhou. Porque quando Deus te dá uma ordem, se você tem fé, se você crê, se você tem relacionamento com o Senhor, você sabe que Ele vai prover, você não duvida. Ele às vezes te leva até lá no fundo, onde você fica zerado, para testar a sua fé. Só que quando Ele te levanta, seu nível de resiliência vai se tornar muito grande. E Ele faz essas coisas conosco. Então, a fé é demonstrada pela nossa ação, pelas nossas atitudes. Né? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam. A certeza das coisas que se esperam. A gente não via nada. Eu falei: Senhor, é difícil, mas a gente cria. É a certeza de que quando Deus te dá uma ordem, Ele vai cumprir. Ele vai ser fiel, Ele vai te sustentar e Ele vai fazer o que Ele falou que vai fazer. Como você vê as ordens de Deus? Então, é um privilégio, uma dádiva, irmãos. Às vezes as pessoas são chamadas pelo Senhor para um ministério e há um lamento
Senhor. Né? Não, irmão, é uma honra. Servir a Jesus é uma honra. E muitas vezes eu já pensei, Senhor, eu já falei com os irmãos que eu não tenho cara de mulher de pastor, gente. Não sei por que Deus me chamou, que eu tenho cara. Não tenho jeito, eu não tenho tanta falha, tanto pecado. Eu falei assim, eu não entendo até hoje por que o Senhor me escolheu, por que o Senhor escolheu meu marido, a nossa família. Mas se Deus chamou, para mim é um privilégio, é uma honra tão grande poder servi-lo. Varrer o chão para mim é uma honra, irmãos. Limpar a casa do Senhor é uma honra. Poder ajustar uma cadeira é uma honra. O que a gente pode fazer para servir ao Senhor, através de ofertas ao campo de missões, através de ajuda ao irmão, através de uma cesta básica que a gente dá, na rua, dentro do templo, ajudando. O que a gente pode fazer para servir, porque quando nós servimos ao irmão, ao próximo, nós estamos servindo ao Senhor. Então, quando a gente tem essa consciência, tudo que, se Deus te permite estar na condição de ajudar, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então você tem que dar com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Ô Senhor, muito obrigado que eu posso ajudar essa pessoa aqui. Muito obrigado que eu posso no hospital acompanhar fulano, acompanhar Beltrano, que eu não preciso ser acompanhada. Eu estou na condição de ir lá, ficar e ajudar. Eu não preciso ser ajudada. O que você prefere, irmão? Ser doente em cima de uma cama sendo cuidado, ou você cuidar de alguém que está doente? E às vezes as pessoas reclamam, né? É um lamento, é uma lamúria, né? Porque eu estou com dor. Você está com dor na perna? Não, você tem perna, vai tratar da sua perna. E quem não tem perna? Não é melhor ter perna do que ter uma perna doendo? Aliás, ter uma perna doendo do que não ter a perna? Não é melhor ter um braço que está lá queimado, que está com algum problema, do que não ter o braço? Mas a gente reclama muito, então melhor é dar do que receber, não esqueça disso. E a fé, ela gera em nós o dar, é fruto do Espírito agindo dentro de nós. Ok? Não é um peso, não é uma coleira de ferro. Servir é um prazer, servir é uma honra, e não sirva de qualquer jeito, porque Deus não quer as coisas de qualquer jeito. Deus quer o seu melhor. Quando você tiver que fazer, faça o seu melhor. O servo de Deus faz o melhor, não faz nem de qualquer jeito não. Deus não quer porcaria mal feita e de qualquer maneira não, com lamúria, com mau humor seu não. Deus não quer isso não. Vou fazer, vou servir o meu patrão o melhor que eu tenho. Eu vou fazer um serviço aqui o melhor que eu tenho. Eu vou dar para essa pessoa o melhor que eu tenho. É fazer o melhor, é dar o melhor, é ser generoso, é ser, sabe, é fazer as coisas com alegria e com prazer, que você pode fazer. Melhor é dar do que receber. Muito melhor, não esqueça disso. Ok. Efésios 6 fala sobre o quê? Sobre a armadura do cristão. A armadura. O que te indica você ter que usar a armadura? Quem usava a armadura na época? Soldados romanos. Nós somos soldados de Cristo, meu irmão. A nossa armadura não é física, ela é muito mais potente, ela é uma armadura espiritual. Capacete da salvação, o escudo da fé, o escudo. Tem ali dentro da sala das crianças, eu ia até vestir lá um capacetezinho, tudo de EVA, eu vesti o escudo para defesa. Você tem que estar revestido dessa armadura de Deus, a espada do Espírito, sandálias, a sandália do Evangelho da Paz, a couraça da justiça. O que mais? Capacete, couraça, espada, o escudo e a sandália, né? E o cinto. Cinto da verdade? Da verdade. Cinto da verdade. Cada item desse da armadura define coisas na vida da gente. Te faz ser um cristão apto a enfrentar pela fé Satanás. Apto a enfrentar pela fé o pecado. Combater o pecado. Qual é o bom combate que Paulo fala? Combati o bom combate, acabei a carreira. O bom combate, o combate que a gente combate é contra o pecado.
E sabe quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós mesmos. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que Satanás faz? Ele lança contra você setas espirituais de fogo o tempo todo. O escudo da fé vai te ajudar a defender contra os dardos inflamados. Como é que são esses dardos inflamados? Ele te lança setas. Tchuf, tchuf. Seta de enfermidade, te dá uma dor aqui de repente do nada. De repente vem na sua mente um pensamento do nada, um pensamento que não é. E você fala, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Por que eu estou pensando isso? Faz que não vem do Senhor, né? Paulo fala que ó, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, isso. Pensar nas coisas que são do alto. Então a nossa mente tem que estar submissa à mente de Cristo, cativa à mente de Cristo, para que a gente possa pensar como Jesus. Nossa mente tem que estar cativa à mente de Cristo. Então, o escudo da fé te protege contra os dardos inflamados. Irmãos, a gente tem que se botar na posição de guerreiro mesmo, porque é guerra o dia inteiro. Guerra, enquanto você dorme, está tendo guerra. O Espírito Santo te guarda quando você dorme, porque você sofre ataque pela madrugada. Durante a noite, quando você dorme, essa noite o pastor teve ataque lá. É guerra. Nós estamos numa guerra que a gente às vezes não tem noção. A gente está dormindo para o nível de guerra que a gente está vivendo. A guerra está ao nosso redor, a gente não vê. É o pior inimigo que tem, porque a gente não vê esse inimigo. Ele não é físico. E ele tenta te matar, te roubar, te destruir o dia inteiro. Ele parte para cima de você para te destruir. Ele quer nos destruir. Se a gente não estiver firme na nossa fé, em posição de combate, a gente é destruída. Ok? A verdadeira fé nos modela a imagem do Criador e nos faz semelhantes a Cristo. Não mandei ninguém ler 1 João 3,2 não. 1 João 3,2. Acha alguém para mim, por favor, gente? Rapidamente. Mandei ler outros textos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou e haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles e haveremos de ver como Ele é. Nós somos, por enquanto, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas ainda seremos semelhantes a Ele, o que? Perfeitos como Ele. Quando? Quando a gente alcançar a eternidade. Nós somos imperfeitos ainda, mas somos filhos de Deus. Só que o Filho de Deus vai travar uma batalha o tempo todo. Ele vai querer ser semelhante a Deus. E como é que eu vou ser semelhante a Deus? Eliminando da minha vida pecado, tentando me aproximar dele pela fé e obedecendo, e obediência. Eu tenho que eliminar pecado da minha vida. E o Espírito Santo vai convencendo a gente o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Irmãos, é cada coisa tão ridícula que a gente faz, às vezes tão pequeno, que a gente pensa que é pecado, é pecado. Um dia desse, o pessoal daqui, eu não vou falar isso com vergonha, mas é pecado. E assim, a gente pega, estava dentro da sala ali, os irmãos fizeram um lanche ali, a meninada veio querendo entrar, eu peguei, fechei a porta aqui, e o menininho veio querendo comer a torta, eu falei, não tem mais não, meu filho, acabou, porque tinha um monte lá querendo vir. Aí depois eu fechei a porta, eu falei assim, oh meu Deus, eu pequei. Tinha que ter dado um pedacinho de torta, que lindo, pai, eu fiquei tão mal por causa daquilo, mal, fiquei com a consciência. Depois eu falei assim, eu vou ter que depois pegar um pedacinho de torta, vou ter que dar para aquele menino, porque eu fiz errado. O Espírito Santo da hora. Eu falei assim, minha filha, por que você fez isso? Não pode. Então tem umas coisas que a gente faz assim, umas idiotices tão grandes que a gente pensa, mas é pecado. Pecado. Né? Então o pecado, a verdadeira fé nos modela a imagem do Criador e nos faz semelhantes a Cristo. Que horas são? Falta 10 minutos. Que bênção. Ela se manifesta quando escolhemos viver um compromisso contínuo com Deus e decidimos agir com integridade, compaixão e justiça, mesmo quando somente Deus nos vê. Irmãos, tem gente que tem crente que parece que é besta. Parece que é besta. Faz os trem, ninguém vai me ver. Pode ser
bestalhado. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deixa de ser bobo. Tem gente que faz as coisas escondidas achando que ninguém está vendo. Deus está te vendo. Não precisa ninguém te ver. Não precisa ninguém te ver. Deus está te vendo. Precisa alguém mais ver? Deus está te vendo. Você está fazendo errado? Mas Deus está te vendo. Então, nós escolhemos, é uma escolha, por isso que a fé é racional. Nós escolhemos obedecer, escolhemos viver uma vida de fé, escolhemos servir ao Senhor com integridade, escolhemos. A nossa vida é feita de escolhas, é a nossa escolha, ela é racional. Estou sofrendo uma tentação. Estou sofrendo uma tentação. Irmão, você chora. Você agarra uma vassoura, vai varrer uma casa, chorando, clamando e pedindo ao Senhor para não deixar você cair na tentação. Senhor, tem misericórdia, me livra da tentação. E às vezes vai passar 1 ano, 2 anos em cima da tentação. Você vai chorando e gemendo, mas escolha não pecar. Porque a Bíblia diz que o pecado ele vai sendo gerado a não sei o que, gera não sei o que gera não sei o que gera o pecado que leva à morte. Quando o pecado é consumado, então ele gera morte. Se o pecado não se consumar, você pecou, mas ele não gerou morte. Se você escolher obedecer, resistir ao pecado, e o pecado não se consumar na sua vida, ele não gera morte em você. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas se ele consumar, ele gera morte. Morte espiritual. Aí onde Davi, Senhor, torna-me a alegria da salvação. E Davi, quantos salmos de choro, de arrependimento de Davi ali, porque ele consumou. E são vários e inúmeros tipos de pecado. Então nós decidimos agir com integridade, compaixão e justiça, mesmo quando somente Deus nos vê. A luz de Deus irá refletir em nós através de nossas atitudes de fé. De fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, você não está vendo. A gente canta aqui, não ando pela vista, mas eu ando pela fé. Eu não ando por aquilo que eu vou, não, mas eu tenho que ver para saber se vai dar. Fico fazendo conta, será que vai dar? Não, é por fé. Fé é você não saber o que é você. O firme fundamento é como se você estivesse em cima de uma pedra. Você não sabe o que está na sua frente. Deus te dá vai, meu filho. Você vai. Você vai. Porque Ele vai garantir. A luz de Deus irá refletir em nós através de nossas atitudes de fé. A fé, ela repercute a presença de Deus dentro de nós. As nossas atitudes vão falar para as pessoas quem nós somos. Ela vai revelar a luz de Cristo em nós. Não se pode esconder uma candeia iluminada debaixo do alpendre. Não tem como, né? Se você está sendo um servo que obedece a Deus, você está cheio de fé, você é uma luz sobre. Você é uma candeia iluminada sobre a terra, onde as pessoas vão olhar e vão identificar em você a presença de Deus. Você é sal, onde você passar você vai fazer diferença. Você vai salgar o ambiente. Bom, a palavra tem que te confrontar, você tem que ir para a oração. E não é só oração de joelho, não, o dia inteirinho. O Senhor tem misericórdia, me ajuda aqui, Pai. Eu não consigo isso. Irmãos, é interessante, vou compartilhar um negócio. Toda vez que eu preciso fazer, eu já estou sem força nenhuma na minha mão. Estou sem força nenhuma. Mas quando eu preciso, eu faço manutenção lá em casa, faço manutenção lá no prédio. Quando eu preciso martelar um negócio, fazer um buraco, fazer um prego, bater um prego, fazer um trem que exige força, eu não tenho. Eu falo assim, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda aqui, Pai. Me ajuda, Senhor, que eu vou conseguir. Eu vou declarando a palavra que eu vou conseguir, que o Senhor vai me ajudar. E o Senhor vem e manda um anjo, eu nunca deixei de fazer um buraco. Enquanto eu não acerto o negócio, eu não sossego, porque eu sei que o Senhor está comigo ali. Você pensa que não, irmãos, Deus te ajuda em coisas que você não tem nem noção. Se eu preciso fazer um buraco aqui, o Senhor me ajuda a ter força para bater esse prego, o Senhor me dá inteligência. Como que eu vou fazer isso?
pensar uma maneira de fazer isso aqui funcionar. Eu preciso aqui. Só me dá ideia. Só me dá ideia. Como é que eu vou fazer isso aqui? Todo esse problema. Irmão, vai criação com Deus. Deus te dá inteligência para você resolver problemas. Está na data chuva, Senhor, me ajuda aqui, Pai. Me ajuda. Como é que eu vou fazer isso aqui, Senhor? Pensando. Pastor, de vez em quando, chega em casa. O que você está falando aí, Aline? Eu falei, com o Senhor. Dá licença? Posso? Posso conversar com o Senhor? Você quer saber o que eu estou conversando com o Senhor também? Deus conversando, sai pelo meio do quintal afora, conversando com as plantas, natureza, manifestação de Deus. Conversando com a planta, conversando. Não é com Deus, mas com aquilo que Deus fez, Senhor, coisa maravilhosa, o Senhor fez, Pai, obrigado. Ô, florzinha, o Senhor abençoe essa florzinha aqui para florescer, Senhor. Coisa de doido mesmo. Mas é assim que Deus faz. Mas é assim, Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus é real. Ele é real para mim, Ele está comigo ali. E tudo que eu vou fazer, se eu cortar um dedo, Senhor, meu dedo está cortado, não estou conseguindo, me ajuda a lavar essa louça aqui melhor, Senhor, me ajuda a dar um jeito nessa louça aqui que eu preciso. É trazer Deus à realidade. Porque Deus é real. Porque Ele está conosco todos os dias, em todo tempo, em toda hora. Isso é fé. Isso é fé. Oração e meditação na palavra. Depois, a verdadeira fé cresce. Crescendo em fé, né? Rompendo em fé, eu sei. Mas também você cresce em fé. Meu Deus. Eu estou voltando, desculpa. Precisamos nos tornar melhores por causa da fé em Cristo. Você tem que melhorar, irmão. Se você se tornar pior, presta atenção. Se você piorar, depois que você conhece a Jesus, você nunca conheceu Jesus. Se você piorar, você nunca conheceu Jesus. É todos os dias eu trazer a presença de Deus tão perto de mim, que eu vou caminhando com Ele, e vou crescendo com Ele, e nas pequenas coisas eu vou tendo intimidade com Ele, eu vou conversando com Ele, e Ele vai se mostrando a mim, e você vai criar um nível de intimidade que o Espírito Santo vai trabalhar em você, fazendo não somente a sua fé crescer, seu nível de fé crescer, mas na santificação. A fé, ela vai crescer e ela eu tenho para mim que ela é proporcional à santificação. Quanto mais você se enche de fé no Senhor, você vai se encher de fé por quê? Por causa do seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento cresce, a fé cresce, então a santificação também cresce. Tá? Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. É impossível. O justo crescerá de fé em fé, ele viverá pela fé. Você vive pela fé, meu irmão. Todos os dias que o justo busca o Senhor e vive em sua santa presença, ele conseguirá fazer coisas que não consegue fazer sozinho. E olha, a maioria das coisas ele não consegue fazer sozinho. Você depende de Deus te dar inteligência, você depende de Deus te dar sabedoria, você depende de Deus te dar capacidade, você depende de Deus te fortalecer, você depende de Deus para tudo, para tudo. Sem Deus a gente não faz nada. Vai tentar lutar uma luta no seu braço, você não vai conseguir, você vai perder. Agora você pode não ter força nenhuma, batalha essa batalha pela força do Senhor. Você vai ver como é que o negócio é diferente. Vai crescer espiritualmente e vai amadurecer, tornando-se resistente ao sofrimento, respondendo às situações com resiliência, carregando fardos que antes não conseguia, com muito mais paciência, confiança e segurança. A fé te dá segurança, porque você sabe onde você está caminhando. Você não está vendo, você não depende de ver, você não depende de fatos palpáveis para caminhar com o Senhor. Você só depende do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como também nos dará com ele todas as coisas? Não poupou o filho dele, vai nos dar todas as coisas, né? Paciência, confiança e segurança. É isso aí, a fé vai fazer isso com a gente. Vai te dar segurança, confiança.
Paciência. Eu já falei com os irmãos que eu não peço mais a Deus paciência, né? Porque paciência tem que ter tudo. Mas aí eu peço assim, o Senhor me dá graça. Paulo falou lá, o Senhor falou, a minha graça te basta, então, para mim basta também, Senhor, só a graça. Né? Deus vai dar tribulação, mas se a graça estiver sobre a gente, tá de boa, né? A palavra de Deus vai nos conformar à sua imagem, lapidando nossa alma e espírito, conforme nos diz Hebreus 4,12. Irmãos, a quem eu pedi para ler texto, desculpa, mas não vai dar tempo de ler esse texto. Hebreus 4,12, gente. Hebreus 4,12, deixa eu ver se tem aqui. Está aqui, lá na última página da Elisa. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Em outra versão diz eficaz, né? A palavra de Deus é viva e eficaz ou poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, ou ela discerne alma de espírito. A alma e o espírito, eles têm uma conexão, onde só a palavra de Deus vai poder cortar ele, porque ela é muito tênue a junção da alma com o espírito. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração do coração, porque ele é bom, porque ele nos sustenta e vai continuar nos sustentando todos os dias da nossa vida. O modelo da igreja que cresce em fé é a igreja que está firme em Jesus, caminhando em fé com Jesus e seguindo o padrão de Deus. A gente não tem que pertencer a uma igreja saudável, porque toda igreja tem seus pecados. Nós nos tornamos uma igreja saudável quando nós tememos ao Senhor, andamos com o Senhor debaixo do sangue de Jesus. Nós nos tornamos igreja saudável. Quantos anos nós temos de relacionamento aqui? Quantas experiências nós temos aqui entre nós? Já tivemos experiências boas e ruins, não é? É liberar perdão um para o outro, vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Porque a igreja é uma grande arca de Noé. Fede às vezes aqui dentro, mas a gente vai se suportando em amor e a gente vai vencendo em amor e nos tornando uma igreja saudável. Nos tornando uma igreja saudável. Essa passagem de Timóteo, quando ele está para morrer, quando Paulo está para morrer, Paulo escreve a Timóteo, eu acho ela magnífica. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amam o dia da sua vida. E ele fala, nesse versículo, falando sobre isso, ele fala assim: peleja a boa peleja da fé. Quem sabe o que é pelejar? Lutar, que é uma palavra, não vou lembrar da hoje. Peleja, antigamente, né? Meu avô falava, gente, é uma peleja, mas é uma peleja, a gente vai pelejando, vamos pelejando mesmo, vamos pelejando, peleja, boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, toma o poder da vida eterna, porque o reino de Deus não se ganha, senão com luta, é difícil, é luta, é batalha para a gente se apoderar, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. As pessoas vão olhar para você, vão identificar em você uma fé genuína, verdadeira. As pessoas vão identificar em você um servo de Deus que anda em retidão, uma pessoa que anda segundo o testemunho da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.